Olá! Seja bem-vindo à nossa sexta aula da disciplina Tecnologias da Comunicação e Informação. E primeiramente vamos ver o que nós vimos na aula anterior, fazer a nossa revisãozinha. Vamos lá? Bom, vimos na aula anterior tecnologia da informação na logística, a importância da informação para a logística nos processos logísticos. Vimos também sistemas de informação logística, os seus níveis funcionais, os 4 níveis. O nível de sistemas transacionais, controle gerencial, apoio à decisão e de planejamento. Vimos também informação de qualidade. O que era a informação, quais são os atributos da informação e a importância de se entregar a informação com qualidade à pessoa certa no tempo certo. Vimos também como fazer o correto gerenciamento da informação. Vimos vários itens que devem ser vistos para poder fazer esse gerenciamento. Como é feita a coleta de dados, como é que é o armazenamento de dados, qual o tipo de banco de dados, se é um banco de dados físico, se é um banco de dados na nuvem, né? Então, várias informações a respeito do gerenciamento da informação. E vimos também os benefícios para a empresa. Muito bem? Agora vamos ver o tema da aula de hoje. Soluções de TI aplicadas à logística. E quais são os nossos objetivos? Saber as categorias de soluções de TI aplicadas à logística, saber quais sistemas compõem a categoria planejamento e saber quais sistemas compõem a categoria execução. Para que isso seja atingido, esses objetivos, vamos ver os seguintes conteúdos. Primeiramente, soluções de TI aplicadas à logística, nós vamos ver as 5 categorias. Depois, veremos sistemas que compõem a categoria planejamento, os sisteminhas que compõem essa categoria e depois sistemas que compõem a categoria execução, certo? Muito bem. Então, primeiramente, deixar bem claro que eu vou apenas citar as 5 categorias, mas a gente vai se aprofundar nos sistemas da categoria planejamento e execução, ok? Então, vamos lá. Quais são as soluções de tecnologia aplicadas à logística? São classificadas em 5 categorias: planejamento, execução, comunicação, controle e concepção, certo? De planejamento nós vamos ver agora, e é uma sopa de letrinhas, né? Então nós temos aqui o planejamento, composto pelos sistemas Forecast, CRM, SCRM, ERP, MRP, DRP, APS e SCM. Então, esses são os sistemas que a gente vai ver da categoria planejamento. Alguns eu vou apenas citar, as definições e outros eu vou me aprofundar mais, no caso. Então, vamos ver aqui o primeiro. Planejamento, previsão de vendas, forecast. Asseguram com maior exatidão a previsão da demanda da cadeia de abastecimento. Muito bem. Por quê? Porque eles se baseiam aqui, em métodos estatísticos e computacionais. Ou seja, ele se baseia em históricos de dados, né? Então, com o histórico, ele faz previsões com probabilidades calculadas. Aqui embaixo nós temos aqui a tecnologia OLAP, porque ele utiliza a ferramenta OLAP. O que é essa ferramenta OLAP? É uma tecnologia que manipula e analisa um grande volume de dados sobre diversos aspectos. No caso da previsão de vendas, forecast, os seguintes itens ou dimensões são avaliados na previsão de vendas, como o faturamento, é um deles. Eu posso fazer a previsão de vendas pelos pedidos, posso fazer a previsão de vendas pelas devoluções, pelas promoções, pela sazonalidade e pontos de vendas também. Isso é apenas um exemplo, tá? Porque existe mais. Agora eu vou mostrar em seguida como é que seria a interface desse programa. O programa que eu estou mostrando aqui se chama Demand Planner. Então é apenas uma noção para vocês terem, como é que é um sisteminha que faz a previsão.
Então, aqui nós temos os arquivos que são usados para armazenar os dados. Nós temos aqui as tabelas com os dados das vendas, né? Aqui nós temos os gráficos baseados no histórico de vendas, com valores atuais também, né? E aqui em vermelho nós temos a previsão de venda segundo o período que ele quer analisar, ok? Então, é para vocês terem uma noção como é que esse sistema funciona, como é que é a carinha desse sistema, para você ter uma ideia, ok? Muito bem, vamos seguir agora com outro sistema de planejamento, muito importante, que é o CRM, Customer Relationship Management. Muito bem, o que quer dizer isso? Gerenciamento e relacionamento dos clientes, né? São sistemas especializados no atendimento personalizado dos clientes. E os clientes é o objetivo, né, de todos, atender bem. E ele é composto de 3, basicamente. O CRM operacional, que corresponde ao atendimento direto, relacionamento direto com o cliente. Aqui a gente tem um exemplo para dar para vocês do telemarketing, né? Que ele colhe dados que vão alimentar um banco de dados a respeito daquele cliente. Tá? Então, esse aqui é o canal direto com o cliente, atendimento direto ao cliente. E esse aqui, o CRM analítico, o que é? Esse aqui envolve análise e manipulação dos dados obtidos pelo CRM operacional. Então, nesse CRM aqui, o que é feito? Um estudo, um perfil do cliente. Ele vai identificar o que o cliente gosta, qual é o costume de compra dele, né? Então, isso aqui tudo é feito com ferramentas, tá? Como de manipulação de dados, como o data mine, né? E então é um sistema voltado mais para análise de dados, de clientes, lógico, né? E nós temos aqui o sistema colaborativo, que ele agrega, tá? Ele agrega todo o contato do cliente com a empresa e faz com que todos os dados, ele tem que ter esses pontos de contato, tem que ter grande contato com o cliente e passar todas as informações para o CRM operacional, tá? Bom, o objetivo de todos os sistemas é atender bem o cliente. E quanto mais você souber dele, quais são os seus gostos, né? Com as suas preferências, o que ele quer, melhor vai ser a sua vantagem competitiva, ok? Muito bem, vamos seguir adiante agora. Outra coisa importante, o SRM, Supply Relationship Management. O que é? Sistemas especializados no relacionamento personalizado dos fornecedores, certo? Bom, é óbvio que uma empresa tem que ter um relacionamento adequado com os seus fornecedores. Imagine a seguinte situação, você vende um produto ao cliente e o produto não está pronto porque faltou matéria-prima ou algum insumo. Então, há um prejuízo. Então, esse relacionamento, quem faz é esse sistema. Assim como existe o CRM dos clientes, existe com os fornecedores, com o objetivo sempre de atender melhor o cliente. Certo? Próximo. ERP. O Enterprise Resource Planning é um sistema de gestão empresarial integrada. São soluções que contribuíram para a integração dos processos em todos os níveis da organização, assegurando que as informações sejam rápidas e precisas. Bom, esse aqui eu vou só apenas dar a definição e deixar bem claro que o objetivo do ERP é integrar todos os sistemas da organização, da empresa, num banco de dados só, para que não haja disparate de dados ou informações imprecisas, né? Então, o objetivo do ERP é a integração de todos os sistemas. Tá? E a gente vai ter uma aula que vai falar exatamente sobre ele, sobre o que ele é, os benefícios, as vantagens, as desvantagens dele também, ok? Muito bem. Temos ainda o MRP, Material Requirements Planning, né? Ou seja, planejamento das necessidades materiais. E temos o MERP2, Manufacturing Resource Planning, que no caso é planejamento de recursos de manufatura, né? Então, o planejamento das necessidades materiais e recursos de manufatura são softwares que desdobram as necessidades dos clientes, sejam pedidos ou previsões na programação da aquisição de materiais e produção. Bom, o MRP,
ele precisa, no caso, verificar a estrutura do produto para saber quais, quantos e quanto vão ser os itens a serem fabricados ou comprados na confecção do produto. E o MRP2, ele surgiu como um aperfeiçoamento do MRP, que além de incluir as necessidades materiais, incluiu também as necessidades de produção, dos requisitos de produção, por exemplo, como equipamentos, como pessoas, como materiais, né? No caso, que são necessários para a confecção do produto. Então, um complementou o outro, ok? O DRP, Distribution Resource Planning, tá? Esse é conhecido como planejamento de distribuição. Eles são softwares que apoiam cada vez mais o planejamento dos recursos necessários à distribuição de uma dada demanda em um determinado período, tá? APS, Advanced Planning and Scheduling, são soluções ainda mais especializadas, capazes de identificar limitações e restrições, buscando otimizar a programação da produção. Então, esse sistema APS, eles são baseados, eles fazem um estudo ponderando as restrições. Restrições do quê? De mão de obra, de equipamento, de ferramenta, de material. Para quê? Visando uma produção ótima. Mas o que é uma produção ótima? Uma produção ótima é aquela que gasta menos recursos, tem o menor custo possível, né? Então, o objetivo dele é esse. E esse sistema ele oferece cenários bem ricos, como novos clientes, novos mercados. E esses cenários todos são analisados como referentes à demanda dos clientes e às restrições de produção desse produto. Para quê? Para que, no caso, se vai determinar esse sistema, se a empresa pode aceitar novos pedidos. Então, ele é muito importante porque ele verifica exatamente a atividade de produção, né, no caso, referente às restrições de material, de equipamento ou de mão de obra. Ok? Muito bem. Seguindo, o SSM, Supply Chain Management, envolve soluções APS, ou seja, aqui, esse APS que a gente viu agora, né, que são softwares que analisam se a empresa tem condições de aceitar novos pedidos ou não referentes à sua capacidade e recursos existentes, que colaboram no gerenciamento integrado da cadeia de suprimentos, reunindo diversas funcionalidades para a administração e otimização de variáveis logísticas da cadeia de suprimentos. Muito bem, a gente fala em cadeia de suprimentos. E o que é a cadeia de suprimentos? O que a gente entende como cadeia de suprimentos? Então, a gente vai ver um esqueminha que eu vou mostrar para vocês aqui como funciona a cadeia e o que é, né? Vamos lá? Primeiramente, nós temos aqui um conjunto de elementos e organizações, no caso, e a gente vai definir como cadeia de suprimentos é a integração do quê? De fabricantes, seus fornecedores, canais de distribuição e outros prestadores de serviços, que visam atender o quê? Atender ao cliente, certo? Bom, então nós temos aqui o seguinte, nós temos aqui o produtor, né? Nós temos aqui a fábrica, nós temos aqui a distribuição, os varejistas aqui e o cliente, certo? Muito bem. Como é que funciona? A cadeia funciona exatamente nesse sentido, no sentido dessas setinhas aí. Ou seja, o produtor vai fornecer insumos ou matéria-prima para o fabricante, que vai finalizar o produto, que vai encaminhar, enviar para a distribuição, que vai abastecer os varejistas e que vai fornecer os produtos para o consumidor, no caso, obter o produto desejado. Muito bem. Então, existe um sentido de fluxo, que é o fluxo de materiais, que segue nessa setinha aqui, como vocês estão vendo, né? E tem o fluxo de informações aqui. Então, a cadeia de suprimentos é desde a matéria-prima até chegar às mãos do consumidor, tá?
Então, do sentido de fluxo de materiais é do sentido do produtor até chegar ao cliente. E o fluxo de informações, o que ele fornece? Que tipo de informação? Bom, a informação da demanda do cliente e a informação do comportamento do mercado, certo? Então, essas são as informações que nós temos, tá? Do produto, no caso, a respeito do sentido de fluxo de materiais e fluxo de informações, tá? Ok? Muito bem. Aqui, agora, nós temos um diagrama mostrando o que o gerenciamento da cadeia de suprimentos tem que se preocupar, né? O que ele manipula. A gente viu ali os materiais, né, no caso, sentido lá do produtor até chegar lá ao cliente. Então, nós temos aqui o que representa os produtos, que é o sistema de gerenciamento de estoque, né? Aqui. Nós temos aqui as informações representando aqui no banco de dados. Aqui são as informações. Informações. Minha letrinha está um pouquinho feia, mas tudo bem, dá para entender, né? Bom, informações. E aqui embaixo é o dinheiro, né? Que é manipulado. Com um tracinho, dinheiro. Tá? Dinheiro. Muito bem. Então, o que a gente está vendo aqui é a própria definição de logística. Porque manipula materiais, manipula informações, materiais estão aqui, né? Materiais. E aqui as informações. E aqui o dinheiro, certo? Então, de maneira integrada. Então, aqui a gente está representando exatamente isso, a integração desses três fluxos que a logística tem que se preocupar, tá? Então, nós temos aqui o banco de dados, e essas setinhas de dois sentidos significa que tem aqui uma relação nos dois sentidos. Envia tanto para o sistema de gerenciamento de estoque o banco de dados, assim como o banco de dados envia para o gerenciamento de estoque. Tá? O sistema de gerenciamento de estoque. Aqui, essa relação também. Nós temos informações fluindo para cá, ou seja, do armazém, gerenciamento, no caso de armazéns, para o sistema de gerenciamento de estoque e no sentido contrário. Tá? Mesma coisa aqui, o estoque ele se comunica nos dois sentidos com o sistema de gerenciamento de transporte. Ok? Aqui, o sistema de gerenciamento de armazéns tem uma informação no sentido das finanças aqui, ou seja, aqui também nesse sentido apenas, tá? E aqui, no sistema de gerenciamento de armazéns, também se comunica com o banco de dados diretamente aqui, ó. Não é só através do estoque, ok? Então, aqui são os relacionamentos, os fluxos de dados, tá? Então, nós temos aqui um esqueminha representando como é a gestão da cadeia de suprimentos, os fluxos que existem nessa cadeia, ok? Muito bem. Agora, vamos falar sobre execução, tá? Ou seja, nós temos aqui três sisteminhas. O WMS, o TMS e o MMS. Que sopinha de letrinha é essa? Esse aqui, no caso, é o gerenciamento de armazéns, no caso aqui. Esse aqui de transporte. E esse aqui, tudo o que acontece no chão de fábrica, tá? Então, esses sistemas fazem parte na categoria execução como sistema de soluções logísticas, tá bom? Vamos ver agora cada um. WMS, Sistema de Gerenciamento de Armazéns. São sistemas que agregam inteligência aos processos de armazenagem, que consideram as operações de recebimento, estocagem, controle, separação, expedição, transferências, inventários, entre outras. Tá? Então, os sistemas de gerenciamento de armazéns é algo muito importante, né, para a parte de logística, porque ele trabalha exatamente tanto com recebimento quanto estocagem e envio, ok? E ele tem uma característica muito importante que a gente vai ver agora. Tá? Ele pode otimizar o negócio da empresa em duas categorias, como está aqui no diagrama.
Redução de custos, tá? E melhoria do serviço ao cliente. E como é que é feito isso? É através da melhoria. Na redução de custos, a gente vai colocar assim, né? Como está aqui. Na melhoria da eficiência em todos os recursos operacionais. Tá? Então, é óbvio, se ele tiver todos os recursos de maneira ótima, ele vai fazer com que haja redução de custos. E de serviço ao cliente, o que acontece? Ele vai procurar minimizar os erros e falhas, aonde? Na separação e na entrega do produto. E com isso, vai melhorar o serviço de atendimento ao cliente, óbvio. E também aqui, um outro item, é a agilização de todo o processo de atendimento ao cliente, por causa que não vai ter esses problemas de falhas, de entrega ou de separação, né, de produto, certo? Muito bem. Agora, o próximo. TMS, Sistemas de Gerenciamento de Transportes. Através de soluções específicas voltadas ao gerenciamento de transporte, essa atividade é automatizada no gerenciamento de frotas, no gerenciamento de fretes, roteirização, rastreamento de veículos e etc. Nossa, então aí, esse TMS, ele vem a complementar a todos os sistemas de informação de uma empresa. Por quê? Porque uma empresa, vamos supor, né, ela tem o RP. O RP faz o quê? Ele integra todos os elementos, todos os sistemas, né, inclusive todos os processos de uma empresa. E uma empresa, no caso que tem o RP, uma empresa que tenha juntamente o WMS, que é o gerenciamento de armazéns, tá? O sistema de gerenciamento de armazéns. Nossa, custou a sair, mas agora foi. E TMS é de transportes, tá? E também não se esquecendo também do CRM, né, que é de atendimento ao cliente. Tá? E é foco no cliente, atendimento. Todos eles são com foco ao cliente, na realidade, tá? É para atender melhor o cliente, mas, né, a empresa que tem tudo isso, ela tem uma grande vantagem competitiva. Não é só apenas um sistema, são vários sistemas. E a parte do logística é exatamente o WMS, o TMS, que faz o controle do estoque. Não é verdade? Então agora vamos para mais um muito importante, que é o MES. Não é o MES que a gente está acostumado, não. O MES é o Sistema de Execução da Manufatura. São sistemas específicos que preenchem o espaço deixado entre o planejamento e a execução, monitorando e analisando a operação, que é a produção, em tempo real, através de soluções automatizadas. Muito bem, então esse sisteminha é aquele que vai controlar, vai monitorar todas as atividades de produção. Aonde? No chão de fábrica. Por isso que ele é importante. Ele fica entre o chão de fábrica e os sistemas administrativos do RP. Então, ele é muito importante, porque o que acontece no chão de fábrica? Os equipamentos, se estão funcionando, se estão produzindo, as máquinas, quantos produtos que elas fabricam, a mão de obra, toda a parte operacional de atividade de produção, ele controla. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Um exemplo que nós temos aqui. Nós temos aqui uma figura representando aqui o rapaz com os dados. Vocês estão vendo aqui, todos os dados são coletados no local, ou seja, no chão de fábrica. E qual a importância disso? Bom, se esse sistema é do chão de fábrica, controla todo o chão de fábrica, ele vai enviar informações para quem? Qual é o sisteminha que a gente já viu que vai fazer o controle das restrições? Você lembra? É o APS, tá? O APS, que ele tem, o objetivo dele é a produção ótima, lembram disso? Só que ele analisa as restrições de equipamentos, tá? Restrições de pessoas, e com isso, veja bem, ele vai pegar os dados da onde? Ele precisa pegar os dados do MES, tá? Do MES. Para poder saber se vai ter uma produção ou não, se vai produzir, se pode ou não um determinado produto, certo? Então, o MES, ele abastece tanto o RP, tá? Ele abastece tanto o RP quanto, vamos por aqui, o RP,
Deixa eu ver aqui se fica melhor. Ah, dá para apagar. Quanto RP, esse agora ficou melhor, tá? E abastece também o APS, tá? Vamos lembrar então o que faz o APS e o RP. O RP integra tudo e o APS verifica se dá para produzir ou não baseado nas restrições. Mas ele só vai fazer isso depois que pegar os dados do MES, tá? E aqui a gente tem um exemplo que não está tão claro assim, mas só para você ter uma ideia dos gráficos que ele gera. Ele gera gráficos em formato pizza, como vocês estão vendo aqui, em linhas e colunas, com as informações referentes a equipamentos, aos recursos utilizados no chão de fábrica, certo? Então, no caso aqui, nós temos aqui como foram consumidas as horas disponíveis dos recursos produtivos. Então, nós temos aqui tempo ocioso, tempo de manutenção, são os itens, só para a gente colocar para vocês terem uma ideia. Tempo de manutenção programada, tempo de parada não programada, tempo de parada programada, né? Então, uma não programada, outra programada, e aqui o tempo de produção. Então, você tem como fazer um planejamento total, né, com esse programa. E aqui nós temos a utilização dos equipamentos, né? Quantas horas, a disponibilidade, a performance, a qualidade, né, dos equipamentos. Então, você tem todo o controle, tá, do chão de fábrica aí. Então, ele é muito importante porque ele abastece os sistemas e essas informações são, estando no RP, são disseminadas para todos os departamentos da empresa. Ok? Bom, então agora vamos ver o seguinte, o que nós vimos na aula de hoje. Vimos as categorias de solução de TI aplicadas à logística, né? E no caso foram 5, né? As 5 categorias, que a gente só citou as 5 e vimos apenas 2, né? Os sistemas de 2, que são planejamento, execução, comunicação, concepção e controle. Sistemas que compõem a categoria de planejamento, aquela sopinha de letrinhas, que são 8, né? Nós temos lá o Forecast, o CRM, o SRM, o APS, né? O ERP, o MRP, né? Todos esses que compõem o planejamento. Vimos a categoria execução, aí esse aqui ficou mais claro, né? Porque era menos quantidade, que é o WMS, que é Sistema de Gerenciamento de Armazéns, tá? E, no caso, o TMS, Sistema de Gerenciamento de Frotas, no caso aqui de transporte, e o MES. Né? Então, todos eles têm um foco, né? Eles têm o foco principal que é o atendimento ao cliente, né? Mas eles têm aplicações específicas. Então, a gente viu a importância de cada um, né? No caso aí. Esse MES aqui, como ele é muito importante, porque ele abastece o ERP, como nós já vimos que ele integra todos os elementos, todos os departamentos da empresa. O APS, ele vê as restrições, né? Então, ele é um software probabilístico. Quem utiliza também o Forecast? O Forecast lá, no caso, é para previsão de vendas. Então, e esse Forecast, embora seja um software, também a gente pode utilizar um software que a gente conhece muito bem, que eu já falei dele para vocês, que é o Excel. O Excel também eu posso fazer o Forecast. O Forecast quer dizer previsão. Então, todos esses sistemas aí, você também pode utilizar o Excel como suporte e também fazer as operações que ele faz, porque ele cria cenários. Tá? Nesse caso aí, nós vimos então, vamos verificar agora mais uma coisa, deixa eu ver aqui, importante, que eu não coloquei o CRM, e o SCRM aqui, porque são duas coisas importantes, fora o RP, né, que são relacionamento com o cliente e relacionamento com o fornecedor, tá? Um depende do outro também, né? Porque se você não tem um fornecedor fornecendo os produtos para você, para oferecer os produtos para o cliente, vai ter problema também. Então, esses dois, vocês têm que aprofundar mais, né? Dar uma olhada no material para ficar firme. E nós ficamos por aqui hoje, tá? Bons estudos e até a próxima!